Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Seguindo no capítulo 7 do Evangelho de João, eu quero fazer a leitura do verso 14 até o 24, pois assim lemos na palavra de Deus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: "Como sabe este letras sem ter estudado?" Respondeu-lhe Jesus: "O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me?" Respondeu a multidão: "Tens demônio. Quem é que procura matar-te?" Replicou-lhe Jesus: "Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça." Meus amados, antes de comentar a respeito destes versos que acabamos de ler, eu quero reportar-me brevemente aos versos 10 até o 13. Depois de permanecer um tempo na Galileia, Jesus resolveu finalmente subir para a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Jesus fez isto de uma forma muito discreta, a fim de não ser notado, pois João, o evangelista, afirmou no verso 10 que ele subiu não publicamente, mas em oculto. Os judeus, muito provavelmente os religiosos, mal intencionados, já o procuravam por toda parte, perguntando aos transeuntes: onde ele está? Pelo que tudo indica, no verso 12, o comentário a respeito da pessoa de Jesus era geral entre o povo. Uns afirmavam que ele era um homem bom e outros afirmavam que ele era alguém que enganava o povo. É que uns o defendiam, julgando-o moralmente justo, e outros o tinham por enganador. Tudo isto era dito à boca miúda, como comentários feitos ao pé do ouvido, devido ao patrulhamento religioso do qual as pessoas tinham muito medo. De acordo com o verso 14, assim que chegou em Jerusalém, Jesus dirigiu-se ao templo e passou a ensinar. Ele não realizou nenhum milagre, mas as palavras que disse deixaram os seus ouvintes maravilhados, impressionados. Não demorou muito para que os religiosos judeus o encontrassem, se ajuntassem em torno dele e passasse então a hostilizá-lo, pois eles se puseram a insinuar: "Como sabe este letras sem ter estudado?" Como Jesus nunca havia passado por uma educação formal numa escola para rabinos, no entendimento daqueles religiosos, o que ele dizia não era digno de confiança, por isso colocavam dúvidas quanto à sua formação. Mas Jesus afirmou categoricamente: "O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou." Ou seja, Jesus não havia sido instruído por nenhuma autoridade religiosa de renome, mas pelo próprio Deus e Pai. Ele recebeu instrução de fonte muito superior. Jesus fez então uma tremenda revelação ao dizer: "Se alguém quiser fazer a vontade dele," referindo-se a Deus, "conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo." Com tais palavras, ele garantiu que Deus revelará a verdade a todo aquele que sinceramente deseja conhecê-la. Jesus foi ensinado por Deus e também comissionado por ele a fim de transmitir os ensinos aos homens. E ao ensinar, Jesus não visava obter glória para si mesmo. Por tal razão foi que ele afirmou:
Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Era isto que tornava o seu ensino precioso. Ao ensinar, Jesus sempre tinha em mente que a glória fosse dada a Deus. Jesus acusou aquelas pessoas à sua volta de não observar a lei de Moisés, porque a lei condenava o homicídio, e aquelas pessoas tinham a clara intenção de matá-lo. E o que aconteceu foi que os religiosos judeus passaram então a defender-se, dizendo que Jesus estava possuído de demônio, induzindo os demais a pensarem que de fato Jesus estava possuído, pois demonstrava estar com complexo de perseguição sem motivo algum. Porém, havia sim a intenção de matá-lo. E por que procuravam matá-lo? Pelo simples fato de que Jesus havia curado um homem paralítico no tanque de Betesda. Para aqueles religiosos, Jesus, além de transgredir a lei de Moisés, realizando a cura num dia de sábado, também mandou o paralítico tomar a sua cama e ir para casa, incitando a transgredir o sábado naquela ocasião. Jesus rebateu a acusação que lhe faziam, denunciando a dureza do coração daquelas pessoas e fazendo uma simples comparação a partir do verso 22 até o 24, cuja tese foi a seguinte: disse Jesus, a lei de Moisés determinava que todo menino recém-nascido deveria passar pelo ritual da circuncisão no 8º dia da sua vida. E dizia também, a lei de Moisés, que nenhum trabalho deveria ser realizado no dia do sábado. Mas se um recém-nascido nascesse em dia que, contado o prazo de 8 dias para a circuncisão, coincidisse com o sábado, os judeus, mesmo assim, realizavam a circuncisão, para não transgredir a lei. Mas com isto, eles transgrediam a lei, se é o caso, porque eles realizavam trabalho num dia do sábado. Por isso afirmou Jesus: se o sábado pode ser transgredido para a realização da circuncisão, por que não o pode ser para a realização da cura de um homem? Jesus concluiu dizendo: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Em outras palavras, Jesus disse para aqueles homens: parem de julgar precipitadamente, reflitam no espírito da lei. O juízo precipitado e o legalismo decorrente do espírito de religiosidade impedem de que o homem veja claramente os feitos maravilhosos de Deus e se renda a Ele. Pense nisto. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos mostra que o Senhor procurava sempre se mover segundo a vontade do Pai. O Senhor não buscava a glória de homens, mas buscava glorificar a Deus. E no tempo devido, o Senhor subiu a Jerusalém. E ali, ao ser confrontado, o Senhor também confrontou os homens com a tua palavra. O Senhor mostrou que aquelas pessoas estavam tomadas de espírito legalista, de religiosidade, porque se diziam cumpridores da lei, mas eram transgressores dela e cobravam dos outros. E ainda insinuavam que o Senhor era um transgressor da lei. Mas o Senhor mostrou-lhes que o espírito da lei é o amor e que nós devemos entender o espírito da lei e cumpri-la. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos pessoas como aquelas. Tira de nós todo o espírito de religiosidade, todo o legalismo que nos impedem de ver o Senhor e ver a tua grande obra nas nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. Que possamos julgar segundo a reta justiça, olhando as verdades do Senhor e não ficarmos preocupados com rituais e com cumprimentos de regras. Que possamos nos apropriar dessa verdade por louvor da tua glória, porque tu tens as palavras de vida. É a oração que fazemos a ti. E pedimos ao Senhor que também o Senhor nos ajude
a proclamar essas verdades para outras pessoas, para que tu sejas engrandecido na vida de muitos ainda. É a oração que te fazemos, no teu nome precioso. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.